Que corridinha da Ferrari, hein, amigos? Hoje eu tô aqui para fazer a nossa análise pós-corrida do GP da China. Peço desculpa pelo atraso, mas infelizmente não deu para soltar o vídeo ontem, mas o que importa é que o vídeo tá aqui. Primeiro falando do vencedor, Oscar Piastri, o novo Homem de Gelo, o novo Kimi Raikkonen, muito semelhante o jeito que eles se comportam. Eu acho ele um pouco sem carisma, mas tudo bem, tem quem goste, tem quem goste. Sem hate pro meu mano Oscar Piastri. Foi o vencedor, cara, não correu nenhum risco, nenhum susto, uma vitória super tranquila, não tem muito o que falar. McLaren é o carro mais dominante, só reafirmando o óbvio, mas é basicamente isso. E aí aqui já começa a bagunça, né? Já começa a bagunça. A gente tem duas tabelas pós-corrida, né? Essa aqui foi a primeira, a corrida acabou desta forma aqui. Piastri, Norris, Russell, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Ocon, Antonelli, Albon, Oliver Berman, beleza? O problema é que teve uma baguncinha aí da rapaziada e o Gasly, o Leclerc e o Hamilton foram desclassificados. Só alterou o que acabou alterando aqui a tabela do top 10, obviamente foi só o Leclerc e o Hamilton, mas o meu querido Gasly, que eu gosto muito, também foi desclassificado. Cara, Alpine, torcer pra Alpine é uma decepção. Eu tô torcendo pro Gasly parar na Red Bull de novo, que ele merece um carro melhor do que essa carroça. E primeiramente, só falando sobre essa questão da punição, é algo que já tinha corrido ano passado. Até o Rafa Lopes, que trabalha na Globo, fez uma thread respondendo umas perguntas. E, cara, basicamente a Ferrari fez uma aposta e o problema do Hamilton foi questão de setup. Então, assim, não tem muito o que fazer, é uma regra técnica, não são regras de interpretação, tá? Assim, o cara vai lá, mediu, deu errado, não tem o que fazer, tá? Não é interpretativo. Então, falar se foi justo ou injusto, cara, é justo, a regra tá ali. A gente pode debater a regra, se tu acha que a regra é justa, mas ela foi cumprida ao rigor, então não tem muito o que falar da punição, tá? Mas, enfim, depois disso, ficou o grid da seguinte maneira, né? Então, Piastri, Norris, Russell, Verstappen, Ocon, Antonelli, Albon, Berman, Stroll e Sainz. Então o Stroll e o Sainz se deram bem aí, que entraram na zona de pontuação. Então vamos falar aqui um a um. Primeiro do Piastri, já falei, foi uma corrida sólida, não tem muito o que falar, não cometeu erros, foi uma boa corrida dele, manteve o pace. Cara, o Norris, eu esperava um pouquinho mais, eu acho, andar um pouquinho mais colado, mas também ele teve problema de freio e, cara, ele, se tivesse uma volta a mais, é foda ficar falando, né, e se, mas se tivesse uma, duas voltas a mais, ele não tinha nem terminado a corrida, provavelmente, porque o freio tava bem ruinzinho. Então teve que lidar com a dificuldade do carro. Pra ser sincero, eu acho que ele até que maximizou os pontos aí, 18 nessa corrida, né? Levando em conta que ele tava com o freio com defeito, tá legal. O problema é quando a gente analisa o final de semana inteiro, ele fez um ponto a mais que o Verstappen, tendo o carro mais dominante e o Verstappen tá com uma carroça. Na corrida em si, não tem muito o que eu falar de tipo, eu esperava mais. Não, nessa corrida ele foi ok, foi bem. Mas no final de semana, o que ele fez na Sprint Race é... assim... Vamos falar que eu pego no pé do Norris, mas ele é pipoqueiro. Enfim, eu acho que a McLaren precisa... Uma opinião polêmica, vou jogar polêmica aqui. A McLaren precisava de uma dupla de pilotos melhores aí. A dupla não faz jus ao carro dominante que eles têm. Mas enfim, agora falando do Russell... Cara, o George Russell é um cara que tá me impressionando positivamente. A minha história com o Russell é o seguinte, eu achava ele muito rápido lá na Williams. Tava louco pra ver ele na Mercedes, mandou bem, ele andou muito junto com o Hamilton, mas em alguns momentos assim eu comecei a perder um pouco de fé nele, achar tipo assim, tá, ele é bom, mas ele não é tão bom, não é um talento geracional e tal. Mas cara, eu acho que ele tá se provando, eu acho que até no Driver to Survive eles falam um pouco sobre isso, como a saída do Hamilton, alguém tem que liderar a equipe, e eu acho que o Russell, ele tá liderando a equipe bem. Ele tá quietinho, cara, foi igual a corrida passada, o cara do Nothing, P3, quietinho na dele, sossegado, conseguiu o terceiro lugar, muito bom, e então assim, o cara tá sendo consistente, tá na disputa do título com base na consistência, então eu deixei meu parabéns pro Russell, que tá dando show essa temporada. Continuando com os resultados, Max Verstappen P4, cara, aquela ultrapassagem que ele fez no Leclerc no finalzinho, que coisa linda. O Verstappen, assim, se ele for campeão com esse carro, ele vai crescer muito prestígio por ele, porque ele teve os carros mais dominantes ali, mas,
ele ganhar com essa carroça, aí, pô, o cara vai se colocar aí como um dos melhores da história. Não que ele já não seja, né? Mas vai ajudar bastante aí pra aumentar, digamos, o tamanho dele no esporte, com certeza. Porque ele tá tirando leite de pedra. Tá me lembrando muito o Alonso na época ali de Ferrari, que não... o Alonso nunca teve uma Ferrari rápida de verdade, assim, dominante nem nada. E ele disputava título, né? Mas o Alonso não ganhou nenhum título com a Ferrari. Então, se o Verstappen conseguir fazer isso, de não ter o carro dominante e ainda assim ser campeão, pô, vai ser bem, bem interessante. E aqui a gente tem o Ocon. O Ocon também, cara, uma corrida discreta do Ocon. Mas, pô, um P5 brabo, brabo demais. Então, eu até vou falar depois. Não vou dar spoiler, mas depois eu vou falar do Ocon. Mas assim, P5 brabo. Todo mundo falou do Berman, porque, pô, ele fez várias ultrapassagens e tal. Mas, cara, pra mim o Ocon foi melhor, largou mais pra frente e conseguiu o resultado. Então, Ocon, pra mim, tá de parabéns. Gostei muito da corrida dele. Kimi Antonelli, cara, aqui já vou falar que ele foi eleito o Driver of the Day. Por quê? O que ele fez? Não foi porra nenhuma. Ele ganhou 2 posições porque os 2 pilotos acima foram desclassificados. Não tô falando que foi uma corrida ruim dele, ele danificou o assoalho, né, alguma coisa assim. Mas, cara, ele não fez nada e o companheiro dele terminou em terceiro. Então, cara, Driver of the Day pra mim não faz sentido. Mas beleza, não foi ruim. A Albon também me surpreendendo, eu já falei nos outros vídeos, né, que, cara, essa questão do Albon, eu achei que ele ia ser obliterado pelo Sainz. E eu também vou falar sobre o Sainz, mas eu achei que ele seria obliterado pelo Sainz e não, o cara tá liderando aí a Williams com certa facilidade. Daí a gente tem o Berman, ver o Berman, cara, assim, em questão de ver, visualizar, ver a corrida, o Berman foi o piloto do dia aí, na questão da ação on track, né? Foi bem divertido ver ele pilotar, 4 pontos sólidos, então assim, a Haas, pô, acho que achou o ritmo de novo. Então, muito legal pra Haas conseguir novamente estar aí na pontuação, double points ainda. Lance Stroll, cara, a gente também... Tô tendo que dar o braço a torcer na questão do Lance Stroll. Ele tá com mais pace que o Alonso. E aí, cara, será que o nosso Dom Alonso finalmente tá decaindo de maneira vertiginosa? Não sei. Mas, cara, parabéns aí, Lance Stroll, 2 pontos. Aston Martin deu uma melhoradinha, não sei. É que, cara, tá meio carroça ainda, né? Porque, assim, o Stroll, ele já teve uma temporada ou outra ali, uns resultados onde ele foi satisfatório. Então, acho que ele ainda tem um potencial aí pra voltar a ser... Assim, eu não acho que ele nunca foi um talento geracional, muito longe disso. Já apresentou certa performance pra também não ser o pior do grid, né? Então, acho que hoje, talvez... ele não seja mais o pior do grid. Então, parabéns aí pela evolução, Lance Stroll. Carlos Sainz, cara, o Sainz tem sido uma decepção pra mim, vou confessar pra vocês. Como eu falei, eu achei que ele ia obliterar, e não, tá perdendo pro Albon aí, segunda corrida que ele perde pro Albon, tudo bem que na primeira ele bateu. É que tudo é uma questão de expectativa também, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, cara, minha expectativa pro Sainz é alta, e eu acho que ele não tá entregando... E assim, ele deve ter o salário muito maior que o Albon, e ele não tá justificando esse salário mais alto, mas até então tem sido uma decepção pra mim. Sobre os outros pilotos, a gente tem o Isaac Hadjar. Cara, ele sofreu ali atrás do Doha. Depois eu falo, mas assim, corridinha a maneira do Hadjar. Liam Lawson, a gente fala depois. Mas assim, cara, ó, o tempo é o senhor da razão. Aí eu vou... É que assim, o meu canal é pequeno, ninguém vê meus vídeos. Mas quem vê os meus vídeos sabe que eu acertei nas análises aí. Tem vídeo meu de previsão da temporada e eu falei 2 coisas. Eu falei que o Liam Lawson e o Jack Dohan não terminam a temporada. Inclusive eu tweetei, depois eu vou mostrar a tweet aí. O Liam Lawson e o Jack Dohan não terminam a temporada, eu falei. E eu falei que o Liam Lawson, ele nunca entendi o hype, porque o cara não ganhou Fórmula 3, acho que ele não ganhou Fórmula 3 ou ganhou Fórmula... Não ganhou Fórmula 3, né? Não ganhou Fórmula 2, perdeu pro Drogovic, perdeu pra uma galera. Pra mim ele é igual aquele Iwasa, acho que é a Iwasa que fala, deixa eu até pesquisar aqui, ó, a Iwasa. Pra mim, ele é igual esse cara aí, igual o Iwasa. É um pilotinho nota 6, nota 7. Mas assim, então, o que acontece? Eu não tinha muita expectativa em cima do Liam Lawson, tá? Não tinha muita expectativa. Só que paizão tá de parabéns, porque ele superou muito negativamente. Ele não tá pilotando porra nenhuma. E aí, eu também estou certo porque eu falei, inclusive eu falei no vídeo aqui sobre a Cadillac, sobre o Pérez ser o favorito da Cadillac, eu falei, o Pérez não é tão ruim quanto o pessoal diz. O carro
da Red Bull é difícil de pilotar. E o problema do Pérez foi mental, que ele sucumbiu à pressão e o carro da Red Bull tem que ter confiança. Já falando do Liam Lawson, vamos falar aí. Cara, eu não esperava muita coisa, mas ele tá de parabéns. Ele foi ainda pior do que eu imaginava. Horrível, e ele pode ser trocado antes do GP do Japão, e aí eu já vou falar, tá? Eu também não tenho nada contra o Liam Lawson, também quero deixar claro, porque assim, eu sou um cara que, quem vê meus vídeos, e vocês vão perceber com o tempo, eu não gosto de muitos pilotos, tá? Vou ser sincero. A maioria dos pilotos eu não gosto. Eu gosto do Gasly, do Hamilton, do Bortoleto, sei lá, do Alonso. Eu não gosto de muitos pilotos no grid, vou ser sincero, é um problema meu, eu gosto de poucos pilotos. Mas o Liam Lawson não é um cara que eu desgosto, eu não sou hater do Liam Lawson. Inclusive eu acho, assim, como pessoa ali, personalidade, eu acho que é até maneirinho, ele tem um negócio lá do filme de carros e tal, eu até acho ele um cara carismático, eu já vi um podcast lá que ele participou. Cara, como uma personalidade, eu até gosto do Liam Lawson, assim. Acho que é um piloto maneirinho, assim, em personalidade. Ele não é tão, como que é? Tão good guy, assim, e tal. Um cara um pouquinho mais provocativo e tal. Mas, cara, em questão de desempenho, tá muito ruim. Ele provavelmente vai ser trocado pro Japão. E aqui também eu falo, cara, eu achei que ele ia durar pelo menos uma meia temporada, tá? Mas é que ele tá indo tão mal que eu acho que ele vai ser chutado já, mas eu acho um erro, tá? Eu acho que o mínimo era ele pilotar o Japão. Por quê? Porque o Japão é uma pista que ele tem experiência, ele correu de Super Fórmula lá. Então, assim, eu acho que o Liam Lawson pelo menos tinha que correr no Japão. E se no Japão ele cair no Q1 de novo, aí chuta, porque não tem muito o que fazer. Mas eu daria até o Japão aí pra ele. Jack Doohan também, o tempo é o senhor da razão. Eu falei que ele ia ser chutado. Mas eu me surpreendi, é como eu falei, né? Tudo é uma questão de expectativa. Como eu não esperava absolutamente nada do Doohan, eu até que tô me surpreendendo positivamente. Eu acho que ele tem um pace. O Jack Doohan, ele tá me lembrando, ele tá me passando uma vibe meio Romain Grosjean, que inclusive é um piloto que eu gosto. Que ele tem um pace. Ele é rápido até. O problema é que, cara, ele fez 2 pataquadas pra cima, 3, né? Primeiro ele bateu no Bortoleto, na Sprint Race. Depois ele teve 2 incidentes com o Hadjar. E depois que ele teve os acidentes com o Hadjar, ele disputou limpo com o Hadjar e ele segurou o Hadjar até a última volta ali, até o final da corrida. E foi lindo ver a disputa dele do Hadjar depois das merdas que ele fez. Quando ele começou a correr bonitinho com o Hadjar, foi legal e ele conseguiu se defender. Então assim, ele tem uma velocidade, assim como o Grosjean que eu citei, mas às vezes ele dá uma loqueada ali, faz merda. Enfim, eu sigo aí com a minha previsão. Eu acho que ele vai cumprir ali o contrato dele de 7 corridas e vai entrar no lugar dele talvez o Franco Colapinto, né? Já vou avisar pra vocês, já vou deixar avisado aqui. Franco Colapinto é superestimado, tá? Ele não vai ser muito bom. O Gasly vai tratorar ele. Então assim, o Franco Colapinto também é um Liam Lawson, Jack Doohan da vida. Nunca vi esse hype todo, tá? Então já faço aqui minha previsão. Se ele for bem, aí vocês podem vir aqui e me xingar, mas acho que o Franco Colapinto também vai decepcionar. Bortoleto, cara, a Sauber é uma carroça, não tem muito o que falar. Ele rodou, ele que saiu da pista, né? O Hülkenberg também. O pace dele foi bem sólido, terminou na frente do Hülkenberg. Cumpriu a função, né? Terminar na frente do Hülkenberg, basicamente isso. Aqueles 6 pontos que o Hülkenberg fez vai fazer diferença, porque pode ser que a Sauber nem pontue mais esse ano, tá ligado? Então, aqueles 6 pontos do Hülkenberg foi muito importante. Mas assim, tudo isso vai ser analisado, né? Não adianta também o Hülkenberg terminar o campeonato na frente, por causa dos 6 pontos, mas o ano inteiro ele ter ficado atrás do Bortoleto em corrida. Então, isso aí é tranquilo até. E o Tsunoda, cara, infelizmente a asa dele quebrou sozinha, é um coitado. Mas assim, eu acho que vai pintar Tsunoda aí no Japão, na Red Bull, e eu tô curioso pra ver o que ele vai fazer. Porque ele é um piloto, na minha opinião, melhor que o Lawson, muito experiente já, né? Então eu tô curioso pra ver. Se o Tsunoda não render nessa Red Bull, é porque o carro é uma desgraça mesmo. E aí não tem muito o que fazer. Bom, agora a gente já fez a análise aí piloto a piloto. Sobre o Driver of the Day, já falei que Antonelli foi eleito e, cara, o que eu falo, a democracia é um erro porque, cara, não faz o menor sentido ele ter sido eleito Driver of the Day, porque o cara ele não fez nada. Nada, literalmente nada. Ele terminou na mesma posição que ele largou. E ele nem largou numa posição tão alta. P8, gente. Qual que é o meu Driver of the Day? Porque aqui nos vídeos de análise eu mostro qual que foi o oficial e o extraoficial aí que é o meu. Pra mim, o Driver of the Day vai para Esteban Ocon,
Por quê? Apesar de ter sido uma corrida discreta, ele terminou P5, em quinto lugar, conquistou ponto para a Haas, perfeito. Então, Ocon para piloto do dia, com menção honrosa aí para o companheiro dele, o Berman. Bom, e aqui no canal a gente também tem o fudido do dia. E o fudido do dia, infelizmente ou não, ele é para piloto, porque se fosse para a equipe, a Ferrari tinha ganhado. Então eu quis fazer essa menção honrosa aqui do F1 sem moderações, fizeram a arte, inclusive, da fudida do dia. Ferrari, pataquada absurda, conseguiu ser desclassificado por 2 erros diferentes. Cara, a Ferrari, como eu odeio a Ferrari, sério. Eles nunca decepcionam em decepcionar. É uma equipe muito constante, sempre decepciona. Então, parabéns aí, Ferrari, fudida do dia. Mas falando em pilotos, pra mim o fudido do dia vai pro Liam Lawson, no contexto da obra. Como eu falei, eu não tinha muita expectativa nele, mas, cara, ele tá indo muito pior e ele tá mostrando que o Checo não era tão ruim. E o Horner tomou a decisão errada, era pra colocar o Tsunoda. O Tsunoda também não é um gênio. Eu sei, mas melhor que o Lawson ele é, né? E aqui eu também vou dar mais um pitaco. Eu gostaria de ver o Gasly na Red Bull de novo. Porque pra mim é o seguinte, se tu botar o Gasly na Red Bull, o Gasly de hoje, e ele não render, significa que o carro é um lixo. Um completo lixo. Se o Gasly de hoje não render na Red Bull é porque o carro é uma merda. Aí desiste, aí coloca qualquer um naquela merda e deixa rodar, porque ninguém vai conseguir dirigir além do Verstappen. Agora falando da tabela dos pilotos, vamos lá, Norris líder 44, padrãozinho, parabéns. Qual que é o problema? O problema é que ele tem um carro, um foguete, e aí o problema é que ele tá somente 8 pontos na frente do Verstappen, tendo um foguete e o Verstappen é uma carroça. E aí, cara, o que eu falei, Russell, ele tá a 1 ponto do Verstappen. O Russell tá sendo o senhor consistência, tá comendo por fora, tá? Eu não descarto o Russell disputando o título. Tá bem consistente. Se a Mercedes entregar um carrinho melhor pra ele, pode levar, tá? Porque eu acho que a Mercedes tá melhor do que com certeza tá melhor do que a Red Bull, né? Piastri ganhou, mas, cara, ó, o Piastri com esse foguete tá em quarto, é o que eu falo. Essa duplinha da McLaren não é tão boa quanto vocês imaginam. São superestimados, mas tudo bem. Antonelli tá bem, o melhor dos rookies, né? Mas também tem o melhor carro. Albon surpreendendo aí, 16 pontos, sólido. Ocon, 10 pontinhos, maneiro. Stroll 10 pontos, aqui os fudido, Hamilton e Leclerc, Ferrari é foda, né? Mas enfim, esse é o nosso top 10. Pra mim o mais surpreendente aqui realmente é o Russell tá colado no Verstappen e eles estarem colados no Norris, tendo carros com uma discrepância bem considerável aí de desempenho. E agora falando do Mundial de Construtores, cara, McLaren 78 pontos, previsível, né? Liderando aí já com uma certa folga. Então, eu acho que a gente já pode cravar que a McLaren vai ser campeã dos construtores novamente. E por mim, tudo bem, eu acho legal. É uma equipe tão histórica vencer mais um título. Acho que vai ser bem interessante. E aí eles vão passar a Williams, né? Uma pena pra Williams. Mercedes em segundo, me surpreendeu também. Tá com um pacezinho maneiro. Talvez tenha uma disputa, mas acho muito difícil ganhar da McLaren. Mas eu acho que nesse ritmo a Mercedes vai se consagrar aí como segunda força. Principalmente porque a Ferrari quase não pontuou, né, nessas 2 primeiras corridas. A Red Bull Racing, que deveria ser Max Verstappen Racing, já que ele tá correndo sozinho, 36 pontos, também tá bom. Cara, Williams em quarto, obrigado Deus. Pra nós, dos 10 pessoas do fã clube da Williams, estamos muito felizes com esse resultado. Então hoje a Williams é a quarta força, na frente da Ferrari. Obviamente a Ferrari vai passar, então eu acho que vai ser assim, o normal vai ser McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Mas a Williams pode brigar aqui para ser a quinta colocada com a Haas. Então tô torcendo aí pela Williams, parabéns ao Albon e Sainz, mais o Albon do que o Sainz, mas parabéns aí pra equipe. A Haas, pô, eu falei, né, daí também eu vou dar o braço a torcer aqui, porque eu reclamei bastante da Haas no primeiro vídeo, falei que era uma decepção e tal. Mas, cara, acharam aí um ritmo de corrida maneirinho, então bom ver a Haas lá pra cima também. Aston Martin decepcionante, também não tem muito o que falar, a gente tem que esperar aí o Adrian Newey fazer a mágica dele. Eu também tô esperando um pouquinho mais do Alonso, eu tô preocupado, cara. O Alonso também é um fudido, né? O fudido do dia podia ser o Alonso, o fudido da vida, da Fórmula 1. Porque o Alonso é um cara rápido pra caralho. Aí, finalmente, chega Adrian Newey. Aí, quando chega o Adrian Newey, o Alonso fica lento. Aí é foda, paizão. Aí é foda.
Mas enfim, eu vou torcer pra ser só uma fase e que o Alonso volte a ser muito melhor que o Stroll. E eu tô esperançoso que o Newey vai fazer um carro bom e o Alonso vai disputar título. Sim, eu sou iludido, faz parte. Kick Sauber aí 6 pontinhos, Racing Bulls 3. Cara, o Racing Bulls tá decepcionando porque eu acho que eles têm pace pra mais. Mas por azar aí acabou que não conseguiram pontuar mais. E a Alpine, cara, que decepção a Alpine, eu tô muito triste. Nós também, as 20 pessoas que fazem parte do fã-clube da Alpine, estamos muito tristes com a Alpine esse ano. 0 pontos também me decepciona, eu esperava que a Alpine fosse ser a melhor do resto. Acho que eu falei isso no meu vídeo de previsão, né? Eu achei que a Alpine ia ser a melhor equipe aqui, tipo, ia ser a quinta colocada, tá ligado? O Gasly tá pilotando bem, cara, eu gosto muito do Gasly, ele é um piloto rápido. Com azar de ter uma carroça, né? Então esse é os construtores. Agora também para finalizar, vocês sabem que aqui todo vídeo de análise eu dou uma nota para a corrida. Então, por exemplo, no GP da Austrália eu dei 4 estrelas e meia. Essa corrida eu achei um pouquinho mais chatinha e tal, não teve tanta ação. Mas eu sou um fã de Fórmula 1. Se é uma corrida minimamente decente, eu gosto. Tem poucas corridas que eu não gostei de ver nesses 20 anos que eu assisto Fórmula 1. Então eu vou dar 3 estrelas. 3 estrelas porque cumpriu aí com... Deu entretenimento. E se a gente considerar sprint, o mais legal foi a sprint, ver o Hamilton ganhar. Foi muito legal. Agora falando rapidamente sobre minhas expectativas para a próxima corrida, eu espero que primeiro o Lawson não seja chutado ainda. Eu acho que ele merece mais uma corrida. O Jack Doohan também eu espero que não seja chutado já. Mas se for chutado, beleza. Eu espero que a Alpine melhore. E eu espero que a Ferrari pare de fazer merda. Eu espero que a Ferrari dispute por vitórias na próxima corrida. Vai acontecer? Provavelmente não, mas é isso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, da análise. Comenta aí o que vocês concordam, o que vocês discordam, pode me xingar, brincadeira, não me xinga, mas pode discordar aí de mim, falar, pô, acho que tá errado. Sintam-se à vontade para comentar. Aqui, como eu sempre falo, cara, me segue aqui, ó. Me segue aqui no Twitter. Na corrida eu fico tweetando, a gente interage, vai ser bem divertido. Então aí me segue lá no Instagram, vou botar aí na tela. E é isso, até a próxima.